Existe um tipo de amor que não chega fazendo barulho. Não é aquele amor perfeito de filme. Não é cheio de viagens, presentes caros ou fotos felizes o tempo inteiro. Às vezes, o amor mais verdadeiro nasce no meio do caos. Nasce quando alguém vê você quebrada, e mesmo assim escolhe ficar. E hoje eu quero te contar uma história que talvez mexa profundamente com você. A história de uma mulher que passou anos tentando ser forte para todo mundo, até não conseguir mais. E de um homem que permaneceu ao lado dela quando até ela tinha desistido de si mesma. Mas essa não é só uma história de relacionamento. É uma história sobre ansiedade, sobre cansaço emocional, sobre medo, sobre amor nos dias difíceis. Porque amar alguém quando tudo está bem é fácil. Difícil é permanecer quando a pessoa começa a desmoronar por dentro. Então fica comigo até o final, porque talvez essa história te faça lembrar de alguém, ou talvez te faça perceber o valor de quem segurou sua mão quando você estava no pior momento da sua vida. Quando Sofia conheceu Daniel, ela ainda era cheia de luz. Ria fácil. Falava dos sonhos com brilho nos olhos. Acreditava que o futuro seria lindo. Daniel amava ouvir ela falar. Eles não tinham dinheiro, mas tinham paz. Comiam lanche na rua. Dividiam sobremesa. Pegavam chuva juntos. Ficavam horas conversando sobre a vida. E talvez os começos sejam tão bonitos justamente porque ninguém imagina o quanto a vida pode mudar uma pessoa. Sofia dizia brincando: quando eu ficar rica, vou te levar para conhecer o mundo. E Daniel ria, como alguém que já se sentia em casa apenas estando ao lado dela. Mas o tempo passou. E aos poucos, a vida começou a pesar. A mulher que começou a se perder. Sofia começou a trabalhar demais. Problemas familiares. Pressão. Cobranças. Responsabilidades. Ela queria dar conta de tudo. Queria ser forte. Queria ajudar todo mundo. Queria provar que conseguia suportar qualquer coisa. E sem perceber, começou a desaparecer dentro de si mesma. Ela já não dormia direito. Já não ria como antes. Já não tinha energia para nada. Mas continuava dizendo: tá tudo bem. Porque algumas pessoas aprendem a esconder a própria dor tão bem, que até quem ama demora para perceber. Daniel percebia pequenos detalhes. O olhar cansado. O silêncio exagerado. As respostas curtas. As noites em claro. Mas Sofia sempre dizia: é só uma fase. Até que as fases começaram a durar tempo demais. O dia em que ela quebrou. Teve uma noite que Daniel nunca esqueceu. Ele acordou de madrugada e encontrou Sofia sentada no chão da cozinha, no escuro, abraçando os próprios joelhos, chorando em silêncio. E aquilo destruiu ele por dentro, porque às vezes, a pessoa que sempre parece forte é justamente a que está mais perto de desabar. Daniel sentou ao lado dela sem dizer nada. E depois de muito tempo, Sofia falou: eu tô cansada de fingir que consigo. Ela chorava enquanto dizia: eu me sinto insuficiente. Eu me sinto perdida. Eu não lembro mais quem eu era. E sabe o que mais doía? Ela tinha passado tanto tempo cuidando de todo mundo, que esqueceu completamente de cuidar dela. Então Daniel segurou o rosto dela e disse uma frase que Sofia carregaria pro resto da vida: você não precisa ser forte o tempo inteiro para merecer amor. Tem frases que entram direto na alma. E aquela frase salvou Sofia naquela noite. Quando o amor também se cansa. Mas amar alguém ferido também machuca. Com o passar do tempo, Sofia começou a se afastar. Não porque deixou de amar Daniel, mas porque pessoas emocionalmente cansadas às vezes se isolam até de quem mais amam. Ela ficou fria, distante, sem energia. E Daniel começou a sentir saudade dela, mesmo ela estando ali. É estranho como a dor emocional pode transformar alguém em silêncio. Até que um dia, Daniel chorou sozinho no banheiro, porque ele também estava cansado. Cansado de não saber como ajudar.
cansado de ver a mulher que amava desaparecendo aos poucos. E pela primeira vez, ele sentiu medo de perdê-la emocionalmente. A conversa que mudou tudo. Naquela noite, eles sentaram no chão da sala, sem celular, sem distração, sem fugir da verdade. E Daniel falou baixinho: "Eu sinto saudade da sua luz." Sofia começou a chorar imediatamente, porque no fundo, ela também sentia saudade dela mesma. Então, pela primeira vez em muito tempo, ela foi honesta. Disse que estava exausta, que se sentia pressionada o tempo inteiro, que tinha medo de decepcionar todo mundo, que já não sabia mais viver sem carregar o mundo nas costas. E Daniel respondeu algo simples, mas poderoso: "Você não precisa carregar tudo sozinha." Às vezes, o amor não salva alguém porque resolve os problemas. Salva porque lembra a pessoa que ela não está sozinha. O recomeço. As coisas não mudaram de uma hora para outra. Isso é importante, porque na vida real, ninguém se cura em um dia. Sofia começou devagar. Aprendeu a descansar sem culpa. Aprendeu a pedir ajuda. Aprendeu a dizer não. Aprendeu que ser forte não significa se destruir em silêncio. E Daniel permaneceu ali. Nos dias bons. Nos dias ruins. Nos momentos em que ela voltava a sorrir. E nos momentos em que ela desabava de novo. Porque amor verdadeiro não é amar apenas a versão feliz de alguém. É continuar segurando a mão da pessoa, enquanto ela tenta se reencontrar. A virada. Meses depois, Sofia começou a voltar para si mesma. O brilho nos olhos reapareceu. O sorriso voltou aos poucos. Ela voltou a sonhar. E numa tarde simples, olhando Daniel distraído no sofá, ela começou a chorar. Daniel, assustado, perguntou: "O que aconteceu?" E ela respondeu sorrindo: "Obrigada por ficar, quando eu já não conseguia nem gostar de mim." E naquele momento, Daniel abraçou ela como quem abraça alguém que finalmente voltou para casa. Hoje, muita gente olha para eles e pensa: que relacionamento perfeito. Mas ninguém vê as madrugadas difíceis, as crises silenciosas, os medos escondidos, as vezes em que ela quase desistiu de tudo. Porque relacionamentos fortes não nascem fortes. Eles sobrevivem às tempestades. São construídos nos dias difíceis, nas conversas sinceras, nos momentos em que seria mais fácil ir embora. E talvez essa seja a forma mais rara de amor: ficar, quando a outra pessoa já não consegue ser forte sozinha. Então, se existe alguém que segurou sua mão enquanto você desmoronava, valorize. Porque o mundo está cheio de pessoas que amam versões felizes. Mas são raras as que permanecem quando tudo dentro da gente está quebrando.